O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos os seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. 14 segundos para a nossa homilia. Segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós ouvimos, Paulo traz uma realidade para nós sobre a ressurreição. Ele afirma: todos ressuscitarão. No mesmo capítulo 15 tem um versículo que diz assim: todos nós teríamos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber como recompensa aquilo que tivermos feito em nossa vida, quer de bom, quer de mal. Então, todos nós ressuscitaremos. Não somente numa realidade escatológica, todos nós ressuscitaremos. Todos ressuscitarão. Ressuscitarão para a glória eterna, com Jesus, com os seus anjos, e ressuscitaremos para a condenação eterna, sem Jesus e sem os anjos bons. Nós todos, no final dos tempos, todos nós ressuscitaremos. Agora, todos irão estar com Jesus, passar com Jesus a eternidade? Não. Infelizmente, não. Alguns vão ter que ir para o outro canto. E aí a gente acha que esse calorzinho que está fazendo aqui é muito. Aqueles que forem para esse outro canto vai fritar lá. O calor é muito mais. Muito mais. Lá no distanciamento de Deus. É por isso que nós somos convidados a levar muito a sério o nosso processo de conversão. Por quê? Porque a condenação ou a glória eterna não será definida na nossa vida depois da morte. Ela vai ser definida aqui, enquanto nós estamos caminhando aqui. E depois da morte, não adianta, depois que eu morrer, Deus vai me dar um lugarzinho no céu. Vai pensando nisso, vai ver o que vai acontecer. Não viva bem a sua vida
com retidão, com arrependimento, com uma busca sincera de conversão, fazendo sempre a vontade de Deus, você vai ver para onde você vai depois que você ressuscitar. E não adianta você dizer, não fui avisado. Eu fui avisado, você sabia. Então, Cristo é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Nele e com ele também nós ressuscitaremos para a glória eterna ou para a condenação eterna. Depois, um segundo ponto, esse texto do profeta Jeremias, se a gente puder rasgar essa página do evangelho desse texto e falar que ele nunca existiu, era melhor, não era? Porque olha como começa esta palavra: maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no outro homem. Aqui a gente poderia acrescentar tudo aquele que confia tão somente nos bens deste mundo, recebe esta sentença aqui. Que é a descrição do texto. Maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no homem. E faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos do deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Confiar nos homens, ou confiar nas coisas deste mundo, permita-me comparar, igual Jonas, capítulo 3 do livro de Jonas. O que está escrito lá no capítulo 3 do livro de Jonas? Pai, não faço ideia, não, nunca li. Tem que vergonha na cara, então vai ler. Jonas faz uma oração, ele foi mandado para Nínive para anunciar a conversão. Ele quis dar um migué em Deus e pegou o navio, foi para Tarsis, deu uma ventania, uma tempestade, jogaram ele no mar, a baleia engoliu ele lá, e a baleia vomita ele na areia lá de Nínive, e ele vai com preguiça, percorre a cidade, gastava 3 dias para percorrer a cidade, e um dia ele percorreu a cidade, anunciou a conversão, o povo tudo se converteu. E aí no final, ele está folgadão, deitado debaixo de um pé de mamoneira, curtindo a sombra e a fresca debaixo do pé de mamoneira e observando, porque no fundo o que ele queria mesmo era que Deus destruísse com a cidade de Nínive. E ele está lá deitadão debaixo do pé de mamona, vem o bicho, come a raiz da mamona, a mamona seca, e ele fica revoltado com Deus e começa a brigar com Deus e xinga Deus e briga com Deus e fala com Deus que Deus não poderia ter feito isso, e Deus ironiza olhando para ele: se você está com compaixão, você está com pena da mamoneira que eu fiz secar, você acha que eu não vou ter compaixão de Nínive porque eles se converteram? Então, confiar nos bens deste mundo é fazer igual Jonas, deitar debaixo do pé de mamona e achando que a gente está apavorando. De repente o bichinho vem, come a raiz daquele pé de mamona, seca tudo, você fica no sol, assa do sol, e garanto-lhes que a temperatura lá no outro lado, onde não está com Deus, é muito mais quente do que o sol que queimou o pé de mamona e deixou a cabeça de Jonas esquentar lá no sol. Então, maldito o homem que confia no outro homem. A segunda parte: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore, olha lá, agora é o contrário, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes em busca de umidade, por isso não temem a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar fruto. Então, bendito o homem que confia no Senhor. O Salmo vai nessa mesma sequência. É quase que uma continuidade da leitura do profeta Isaías. Então, bendito o homem que confia no Senhor. É no Senhor que deve estar a nossa esperança. Se confiarmos na segurança deste mundo, nós faremos igual Jonas, que deitou debaixo do pé de mamona, achando que estava refrescando debaixo da sombra
do pé de mamoneira e secou. É no Senhor que deve estar a nossa esperança, a nossa confiança. Né? E aí nós observamos o texto do Evangelho. Né? Parece também uma continuidade. Jesus, na versão de Lucas, nos fala da bem-aventurança, só que tem uma diferença da bem-aventurança de Mateus, do capítulo 5 de Mateus, para o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Mateus apresenta 9 bem-aventuranças. Lucas apresenta só 4. E olha a delicadeza, né, do texto. Diz assim: bem-aventurados vós, os pobres. Primeira bem-aventurança. Segunda, bem-aventurados vós que agora tendes fome. Terceira, bem-aventurados vós que agora chorais. E quarta, bem-aventurados vós que bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Então, uma realidade que aponta o caminho para todos aqueles que desejam seguir Jesus Cristo, recebem isso. Aí fazemos uma contraposição: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então, essas primeiras realidades é o caminho da bênção. Mas tem também a contraposição, o caminho da maldição, como aparece lá no livro do Deuteronômio. Eu coloco diante de vós 2 caminhos: a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, diz o livro do Deuteronômio. Então, esses 2 caminhos: a bênção e a maldição. Aí vem o contrário. Do mesmo jeito que tem 4 bem-aventuranças, também são 4 ais que o texto nos apresenta. Aí veja só: ai de vós ricos, ai de vós que agora tendes fartura, ai de vós que agora rides, ai de vós quando todos vos elogiam. Percebem? Para cada bem-aventurança, um ai. Bem-aventurados vós, os pobres. Ai de vós, os ricos. Bem-aventurados os que tendes fome. Ai de vós que agora tendes fartura. Bem-aventurados os que são perseguidos. Bem-aventurados os que chorais. Ai de vós que agora rides. Bem-aventurados os perseguidos. Ai de vós quando todos vos elogiam. Então vejam, esta contraposição nos provoca no seguinte: a decisão de estarmos com Deus e receber toda a bênção que Ele tem para nós é nossa. É uma escolha que nós fazemos. Não é difícil isso? É terrível isso, porque muito mais fácil seria se fosse por escolha e por determinação dos outros. Mas não é. É por escolha nossa. Nós decidimos onde nós queremos passar a nossa eternidade. Nós decidimos com Deus ou sem Deus. Onde você quer passar a sua eternidade? Onde você quer passar a sua eternidade? Lógico que a gente não fala que a gente não quer passar longe de Deus, né? Evidentemente, todo mundo quer. Né? Ou será que tem alguém que não quer passar a eternidade com Deus? Eu desconheço. Todo mundo quer. Né? Agora, não estamos garantidos. O céu, Jesus nos conquistou a salvação, mas para nós não está 100% garantido. A gente precisa fazer aquilo que precisamos fazer, viver os mandamentos de Jesus, acolher a sua palavra e praticar aquilo que Ele nos ensinou, porque senão a gente vai, né, ficar longe de Deus
quando a gente ressuscitar. Então, nossa escolha tem que ser pelo projeto de Jesus e por tudo aquilo que o projeto de Jesus significa em nossa vida. E aí sim, perseverarmos, né? Fazer tudo que for possível, né? Suar a camisa, mas fazer todo o esforço possível para que aconteça na nossa vida o caminho das bem-aventuranças que o Senhor Jesus nos apresenta hoje no Evangelho. Peçamos ao Senhor a graça da conversão. Ele nos dê também a graça da perseverança e não nos deixe a gente desanimar nunca, mesmo diante das dificuldades que a vida e o mundo podem nos apresentar. O Senhor nos conceda a graça da perseverança na fé. Que assim seja. Amém.